paz do Senhor! Eu sou a Andréia. E eu sou a Priscila. Eu sou a Miriam. E eu sou a Renata. Nós estamos aqui para mais uma EBD. Você que nos visita, deixa seu nome aí no chat e diga a cidade de onde você é. Não esqueça de compartilhar o link. Gente, lição 10. Olha, essa lição hoje tá forte, hein? Tá tremendo. Para começar a nossa aula, nós vamos convidar a irmã Miriam para estar orando. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por mais essa oportunidade para estarmos aqui, Senhor, aprendendo a Tua Santa Palavra. Amém. Que Teu Santo Espírito, Senhor, possa alcançar cada coração e que o Senhor venha trazer, Senhor, a Tua Palavra e que venha, Senhor, nos transformar pelo poder do Teu Espírito Santo. Sim, Senhor, esteja, Senhor, sobre cada um de nós, ó Pai. Dá-nos, Senhor, da Tua direção, que o Senhor possa falar, Senhor, em nossos corações. Amém. Amém. A paz do Senhor, meu nome é Emanuele. Eu sou o Tiago. E o texto áureo. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem os ouvidos se percebeu, nem os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele crê e espera. Isaías 64, 4. Verdade prática. É nos momentos dramáticos da vida que mais aprendemos a confiar em Deus e depender dele realmente. Agora vamos à leitura bíblica em classe. Se encontra no livro de Esther 4, de 5 a 17, 5, de 1, 3, 7 e 8. Esther 4. Então chamou Ataque, um dos eunucos do rei, que este tinha posto na presença dela, e deu-lhe mandado para Mardoqueu, para saber o que era aquilo e para quê. E saindo Ataque a Mardoqueu, a praça da cidade que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta da prata que Amã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus, para os lançar a perder. Também lhe deu a cópia da lei escrita, que se publicara em Susã, para os destruir, para mostrar a Esther, e lhe fazer saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei, e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Veio, pois, Ataque e fez saber a Esther as palavras de Mardoqueu. Então disse Esther a Ataque e mandou-lhe dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. E eu, nesses 30 dias, não sou chamada para entrar ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther: não imagines, teu ânimo, que escaparás da casa do rei, mas de todos os outros judeus. Porque, se todos te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem saber se para tal tempo como chegasse este reino? Então disse Esther que tornasse a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim. E não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia e de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e, perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo enquanto Esther lhe ordenou. Esther 5. Sucedeu, pois, que ao terceiro dia Esther se vestiu de suas vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei, e o estava sentado sobre o seu trono real na casa real, defronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graças aos seus olhos, e o rei apontou para Esther com o cetro de ouro que tinha na sua mão. E Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: que és que tens, rainha Esther, ou qual é a tua petição? Até metade do reino se dará. Então respondeu Esther e disse: minha petição e requerimento é: se achei graça aos olhos do rei,
e se bem parecer ao rei conceder-me a minha petição e outorgar-me ao meu requerimento, venha o rei com Amã ao banquete que lhes heides preparar, e amanhã farei conforme o mandato do rei. E assim finalizamos a nossa leitura bíblica de classe. Irmãos, na aula passada, nós estudamos acerca da conspiração de Amã contra os judeus. Naquela época, ali na Pérsia, na Grande Pérsia, havia mais ou menos 15 milhões de judeus. E o interessante é que Amã, ele vai até o rei Assuero, também conhecido pelos historiadores, né, pela história, como o grande e temido rei Xerxes. E Amã, então, vai até Assuero e ele vai convencer Assuero de que os judeus eram inimigos dos persas. Aqueles que viviam ali na Pérsia há muitos anos, depois de ficarem ali cativos, resolveram permanecer, ao invés de voltar para Jerusalém, decidiram ficar ali na Pérsia, onde já estavam estabelecidos, alguns até com bens materiais. Então Amã, ele quer exterminar esse povo, disseminar por completo todos, homens, mulheres e crianças, e ele vai convencer Assuero a determinar, a fazer um decreto, uma lei, onde todos os judeus seriam exterminados. E houve ali, então, uma grande lamúria, um grande temor, um grande choro. Os judeus, naquele momento ali que souberam desse decreto, eles ficaram em luto, rasgaram as suas vestes e pegaram terra, pó e passaram nas suas cabeças, né, no seu corpo, como sinal de luto, porque eles sabiam que já havia então um decreto determinado pelo rei, que não poderia ser revogado, e que eles seriam exterminados um dia já pré-determinado. Não é isso, Priscila? Isso aí. E foi tão triste, né, o que aconteceu, que Mardoqueu, ele rasgou as suas vestes, ele ficou tão irado, tão assim, frustrado, tão triste, tão angustiado, e ele não escondeu o abatimento do seu rosto, né? Ele foi para a praça, rasgou suas vestes, vestiu de pano de saco, né? E lamentou, clamou, lamentou. E Mardoqueu, ele chamou a atenção de todo o palácio, né? Todo o palácio ali, porque ele estava vestido de roupas de saco, né? E, na verdade, Mardoqueu, ele tinha como entrar, ele podia entrar no palácio, não da forma que ele estava vestido, né? E ali Esther ficou sabendo, né? Chegou até o conhecimento de Esther. E aí Esther acabou mandando roupa para ele, para poder ele se vestir para entrar. E ele recusou. E ele, não vou vestir, eu estou aqui no meu lamento, eu estou aqui no meu clamor, eu estou no meu sofrimento, é o meu momento agora, né? Eu estou aqui clamando pelo meu povo. E Esther ficou curiosa, que voltou a mensagem para ela, né? Então ficou curiosa e mandou um dos eunucos lá, a Bíblia fala o nome dele, que é Ataque, para perguntar para Mardoqueu por que ele estava acontecendo, por que ele agia daquele jeito, por que ele recusou a roupa, né? Porque ele poderia entrar no palácio, né? Ele tinha liberdade de entrar ali. E aí foi quando ele, né, mandou as cartas do rei, os decretos, os né? decretos do rei para Esther, a cópia. Quando Esther recebeu, eu creio que o coraçãozinho de Esther ficou ali, né? Meu Deus, e agora? É o meu povo, está nas minhas mãos, eu estou aqui dentro do palácio, Mardoqueu está lá fora clamando, pedindo, né, um socorro. E aí eu fico imaginando esse compartilhamento, né? Porque nós, hoje, nós precisamos de compartilhar, né, os nossos sentimentos, as nossas dores, mas com pessoas certas, né? Ele poderia muito bem clamar ali, eu estou sofrendo, o que está acontecendo? Mandar a carta para todo mundo, mas ele chamou a atenção de Esther porque sabia que em Esther poderia haver ali uma solução. E é muito interessante, Priscila, isso que você está falando, e os irmãos, a gente está acompanhando isso no decorrer desse trimestre, né, aprendendo aí agora sobre o livro de Esther mais profundamente, que o livro de Esther é a grande comédia de Deus.
É o livro que compõe o cânon, mas você não vê o nome de Deus registrado em nenhum momento. Até porque onde não há oração, não há clamor pelo favor de Deus. Você vê Mardoqueu aqui, na aula passada a gente viu essa grande trama, a saga de Amã, que havia motivos pessoais, ele era um amalequita, descendente de Agag, ou seja, havia motivos pessoais pelo qual ele não tolerava, a gente viu da soberba dele, mas agora você vê Mardoqueu vindo, clamando, mas você também não vê nenhum sinal declarado de arrependimento. Porque onde há arrependimento genuíno, não só você se constitui, né, simbolicamente de saco e de cinza, mas há clamor. Então, aqui nesse momento, nós não temos notícia de orações sendo feitas. De fato, o Mardoqueu vem, ele é um estrategista, ele sabia que, estando como estava, essa notícia chegaria a Esté, mas o clamor era para que Esté intercedesse ao rei. Não houve um clamor para que a nação se voltasse em pós-Cisa, clamando ao Deus de Israel. Até porque, nesse momento ali, como o André muito bem colocou no início aqui da lição, não é? Os judeus que estavam ali, mais de 15 milhões espalhados ali pelo reino de Assuero, o grande Xerxes, não quiseram voltar para Jerusalém, haviam enriquecidos e, nesse momento, o plano de Amã era muito interessante para o rei Xerxes. Ele havia voltado, né, da grande batalha de Salamina contra os gregos, havia perdido, metade da sua frota de navios havia sido comprometida, e ali a cabeça dos judeus valiam 350 toneladas de prata, 10 mil talentos. Ou seja, os cofres públicos se encheriam. Por quê? Porque os judeus eram extremamente ricos. E isso te lembra o que, essa saga? Não foi diferente agora no século XX, né, em meados aí com a Segunda Guerra Mundial, quando Hitler, ao colocar os olhos, né, nesse sentimento antissemita e contra os judeus, também se apossou da riqueza. Exato. Porque os judeus, aonde eles estão no mundo, eles têm essa característica de prosperidade. Então você vê, Mardoqueu está na porta, Mardoqueu está vestido de pano e saco, mas não tem uma expressão de um evangelho ajustado. Você não vê uma fé genuína. Você não vê falar de festa judaica, você não vê oração, você não vê clamor, você não vê nenhuma referência sequer ao nome de Deus. Ou seja, o livro de Esté é Deus guiando a história através de uma mão invisível. É um jogo de xadrez, onde os movimentos são lentos, precisos. Você vê que Deus está agindo nos bastidores, mas ele não é invocado. O nome de Deus não é invocado. Aqui é o favor de Deus agindo para cumprir uma promessa lá na frente, que é guardar uma descendência para Cristo. Porque se você for ver o povo, não há uma contrição. E em nenhum momento eles invocam com arrependimento. E é muito interessante a gente ver isso. Por quê? Porque Mardoqueu, embora ele esteja indo à fonte certa, e a gente vai ver Deus usando essas pessoas, a gente não vai ver ele favorecendo Esther a buscar de fato Deus. Esther está no palácio ela não tem noção do que está acontecendo lá fora. Porque às vezes a gente acende, não é, meninas, a lugares, posições, que a gente deixa de ter noção do sofrimento do povo de Deus lá embaixo. Quando nós estamos, às vezes, atendendo determinadas posições, cargos, às vezes você não está mais suscetível a saber do sofrimento de quem está no vale. E às vezes a gente se fecha nesse mundo de luxo, de tantas coisas, e Esther não estava nem imaginando o que podia estar acontecendo. Ué, gente, o que está acontecendo? Que meu tio está lá fora, vestido de pano e saco, que conversa é essa? Leva roupa para ele. Ela nunca imaginou que a sua nação inteira estivesse debaixo de um decreto de morte. Então você veja quantas vezes nós também estamos nessa condição. E Ataque aqui, como a Priscila falou, é o personagem principal dessa saga. É isso porque mesmo. se ele não aparece, quem leva o recado? Fala pra gente um pouco, Miriam, da importância desse personagem. É isso mesmo, Renata, né? Ataque é em uma biografia curta e simples. No entanto, as melhores pessoas não têm as biografias mais longas. Ele era um eunuco e ele foi o canal de informação para Esther, para que ela soubesse do que estava acontecendo, né? E, no entanto, as melhores pessoas não têm a biografia mais longa, como nós vemos Ataque. Na verdade, as pessoas mais nobres não terão suas virtudes registradas pelo historiador ou celebrada pelo poeta. A bondade modesta floresce na sombra e morre sem um grande discurso fúnebre. Ataque vai ser um instrumento, um mecanismo de busca e pesquisa pelo qual Esther poderá saber a verdade sobre o sofrimento do seu povo. Esther enviou Ataque para descobrir a causa e o motivo daquele comportamento. E voltando aqui no segundo tópico, aqui o obstáculo real. Por intermédio de Ataque, Mardoqueu deixou Esther
informada de todo o ardiloso plano de Amã, enviando-lhe inclusive uma cópia do decreto de Assuero, e pediu que ela fosse ao rei e suplicasse pelos judeus. Mas havia um grande obstáculo. Esther estava diante de um obstáculo real e assustador. Mas em sua resposta a Mardoqueu, ela mostrou uma coragem notável. Mardoqueu a lembrou de que a sua posição de rainha não a protegeria se o extermínio dos judeus fosse adiante. Afinal, ela era parte daquele povo. Havia o DNA de um povo, que era o seu povo, e era o povo de Deus. E a responsabilidade dela não se limitava às coisas do palácio ou à sua própria integridade, mas à integridade de seu próprio povo, e Deus a usaria nisto. E isso significa que enfrentaremos obstáculos na fé. Quantas vezes na nossa vida cristã enfrentamos obstáculos que parecem intransponíveis? Pode ser um problema financeiro, uma doença, uma crise familiar ou até mesmo desafios no nosso ministério. A história de Esther nos lembra que Deus nos coloca em situações específicas para que possamos ser instrumentos dele. Ela nos ensina que, diante dos desafios, devemos lembrar que não estamos sozinhos. Deus está conosco e ele tem um propósito para cada situação que enfrentamos. E aqui vemos Esther decidiu arriscar a sua vida para salvar o seu povo. Ela compreendeu que o seu papel não era apenas um privilégio, mas uma responsabilidade. Nós também somos chamados a ser corajosos e a confiar em Deus. Em momentos de dificuldade, quando enfrentamos obstáculos reais, devemos lembrar que Deus é maior do que qualquer problema e que Ele pode usar as nossas situações mais difíceis para o bem. Então, irmãos, da próxima vez que você enfrentar um obstáculo, lembre-se da coragem de Esther. Saiba que Deus tem um plano e um propósito para a sua vida, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Seja corajoso, confie em Deus e esteja pronto para agir conforme a sua vontade. O nosso Deus é um Deus de peleja e Ele vence obstáculos. E isso Ele faz com você, por você e através de você. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Muito bom. Eu gosto muito, inclusive, a respeito disso, um dos sermões intitulado, né, Missão Impossível, que está disponível no canal da igreja, onde o pastor Jairo prega esse sermão expositivo, e ele narra, né, e aí justamente a associação do título com o filme Missão Impossível, né, estreado aí pelo Tom Cruise, em que ele mostra que o livro de Esther, em todo o tempo, é o leitor ofegante, porque a missão era impossível. Esther estava numa enrascada, o seu povo correndo o risco de morrer, havia um decreto estabelecido, a lei dos Medo-Persas era conhecida como irrevogável. Esther agora está diante do maior desafio de sua vida, quiçá talvez maior de todos que já tiveram naquela condição, de ter que adentrar diante do rei, sabendo que se ele não move o cetro em seu favor, ela já está condenada à morte. Mas você vê Mardoqueu aí também como a voz da consciência, chamando ela para responsabilidade, porque quem mais poder tem, mais responsabilidade tem. Então, chamando que quem sabe não foi para aquele dia que ela foi colocada naquelas condições. Então, esse é uma narrativa que você vai lendo sabendo que se caminha para a tragédia. O que se espera naturalmente do livro de Esther é uma grande matança, era um holocausto naquele tempo, como nós vimos aqui, hoje no nosso tempo moderno com Hitler. Mas ali você vê Deus movendo, e não foi a sorte, cada peça do xadrez movendo para que o seu propósito eterno, soberano, fosse mantido. Então você vê aqui que Esther é um instrumento improvável. Você vê que não é capacidades, não é nenhuma característica especial que Esther carregava, que fez dela uma escolhida para esse tempo. Deus trabalhou com o que tinha. No momento que ele tinha, ela era ela. E ela, apesar de ter medo, porque coragem não é ausência de medo, ela vai aceitar o grande desafio e por isso poderá ser instrumento, né, usado nas mãos de Deus para que o coração de Assuero se inclinasse e através dela alcançasse o favor de Deus. E é muito interessante que era impedido esse acesso direto à presença do rei, porque num tempo em que o maior império da época, né, que era o Império Medo-Persa, o nível de conspiração que havia entre
entre reis e as autoridades era muito grande, era muito comum as pessoas serem mortas por pessoas que acessavam, às vezes, pessoas de perto. Você vai ver que Mardoqueu vai avisar de uma conspiração, Assuero vai ser livre, e depois, mais à frente, 8 anos depois dessa história, o próprio Assuero, que é Xerxes, vai morrer numa conspiração. Ou seja, havia o temor de que pessoas tivessem acesso sem ser chamado e isso pudesse culminar com o próprio assassinato, como de fato acontecia. Então, e isso, de fato, o que ele temia, Assuero, de fato, mais à frente, é o que vai acontecer. Mas glória a Deus que Esther achou favor diante de Deus, né, representando ali a figura de Assuero. Exatamente. Um decreto estava assinado. O extermínio já havia chegado, a ordem do extermínio já havia chegado em todas as províncias. Em todas as províncias havia clamor, choro e dor entre os judeus, porque eles sabiam que já havia um dia já determinado para a grande matança, para o grande extermínio. E Mardoqueu ali vai até a porta do palácio chamar a atenção da única pessoa que poderia, naquele momento, interceder pelo seu povo. E o interessante é que naquele momento, naquele exato momento, já havia 30 dias que o rei Assuero não chamava Esther. Imagina-se o tamanho do temor que teve essa rainha de saber como eu chegarei, porque o pedido do seu primo é que ela fosse interceder pelo seu povo junto ao rei. E nesse momento ela pensa, como que eu vou chegar ao rei se já faz 30 dias que o rei não me chama? E a rainha só poderia chegar se ela fosse chamada pelo rei. Então a gente vê aí um momento em que o povo de Israel vai se voltar a Deus, mesmo o nome de Deus não sendo mencionado nesse livro. Nós vemos que o povo vai, então, nesse momento de clamor, nesse momento de lamúria, de dor, de luto, ele se volta a Deus, e a rainha Esther é quem vai ter a ação, é ela que vai se apresentar perante o rei. Mas como fazer isso? De que maneira ela pensou? De que forma faria eu? Mas ela vai lembrar que através do jejum tudo é possível, não é isso, Priscila? Isso aí. Olha só, Esther, ela, como você falou, tinha 30 dias já que não se apresentava perante o rei. E o rei, Assuero, era um homem muito severo, era um homem muito difícil, muito complicado. E Esther, ela ficou, digamos, imprensada, né? Meu Deus, agora a situação está na minha mão. Eu preciso agir, eu preciso resolver. E o que eu faço? E antes de tudo, ela sabia que era preciso clamar a Deus. E aí o que ela fez? Ela convocou um jejum nacional. Ela mandou de volta para Mardoqueu e falou, olha, pede para que junta todo o povo judeu, aí, o povo de Suzã, e jejua durante 3 dias por mim. Né? Porque eu estou nessa peleja aqui e eu também vou fazer a mesma coisa. Aqui com as minhas moças aqui, eu vou jejuar durante esses 3 dias. E aí Esther teve essa estratégia, né, de pensar, né, durante 3 dias o que ela iria fazer. E só que nessa época, como você falou, né, André? Fala um pouquinho dessa época aí, porque não era a época de jejum. Exatamente, Priscila. A Esther vai direcionar a Mardoqueu que convoque todos os judeus a fazerem um jejum de 3 dias, e estava no período de Nissan, um período em que as pessoas comumente se reuniam para grandes banquetes. Então, o improvável já estava acontecendo ali. Vou jejuar no meio desse grande banquete, gente? Pelo amor de Deus. De um banquete, né? Um tempo em que havia muita fartura de comida. Então, o improvável já está acontecendo. É importante observar que até as servas de Esther vão jejuar Justamente com ela. Mas em nenhum momento está escrito que essas servas eram judias, né? Fazia parte do povo judeu. E mais interessante é que ela clama uma nação
a se voltar a Deus, um povo que outrora já havia esquecido. Porque em nenhum outro momento a gente vê e não há escrito nenhuma passagem que o povo vai orar. Em nenhum momento a gente vê um relato do povo dobrando o seu joelho para orar. Naquele momento, o povo estava tão fraco, ele estava tão afastado dos seus costumes judaicos, que eles vão tomar uma atitude de jejuar. Por quê? Jejuar porque ela precisava de uma direção de Deus. O que fazer naquele momento ela não sabia, mas ela sabia que se o povo, junto com ela, toda uma nação, jejuasse a Deus, viria a intervenção divina. Hoje, no nosso tempo, né, o secularismo, o materialismo, ela poderia muito bem falar assim, eu sou rainha, né? Eu estou aqui, eu sou o eu, né? O eu posso, eu consigo, eu faço, eu dou conta. Mas a primeira coisa que ela colocou foi Deus. Né? Em primeiro lugar que ela colocou foi Deus. Ela teve um equilíbrio e prudência espiritual. O equilíbrio de saber como fazer, no momento certo, agir da forma certa, e a prudência de saber colocar Deus em primeiro lugar. Porque ela sabia que se ela não colocasse Deus, ela não seria ninguém nessa peleja. Ela não seria ninguém nessa batalha. Porque o decreto já foi lançado, já tinha sido lançado. Assuero, todo mundo já conhecia, sabia quem era o poderoso, né, Assuero. E ela tinha esse temor no coração dela pelo rei também. Claro que ela tinha, né? Não, mesmo ela sendo a rainha, né? E hoje muitas mulheres, vamos colocar nós mulheres aqui, hoje muitas mulheres eu posso, eu faço, eu aconteço, né? Eu tô autoconfiante, eu consigo, eu dou conta, né? E não sabendo que nós necessitamos colocar Deus, porque se não for Deus, quem sou eu? E é interessante, Priscila, isso que você está falando, porque se você for observar, Esther estava prestes a cometer uma infração maior do que Vasti. Porque ela sabia que a sua ascensão ao trono se deveu a alguém que desobedeceu uma lei medo-persa. Quando o conselho foi chamado, nós temos notícia aí no relato inicial do livro de Esther, você vai ver que o próprio conselho jurídico disse, a lei medo-persa não pode ser revogada, diz assim, ela desonrou, ou seja, ela não obedeceu. Agora Esther está prestes a entrar, né, num ato, a princípio, de afronta, ou seja, entrando na presença sem ser convocada. Justamente. Coisas que até parente próximo, se infringisse a lei, poderia ser filho, que poderia estar sujeito ali à pena de morte. Então ela vai dizer para Mardoqueu, bem, já que toda a nação está prestes a perecer, eu vou correr o risco, se eu perecer, eu pereci. Mas é bem verdade que se a gente analisar o contexto que Esther está vivendo, será que é diferente do que a igreja está vivendo hoje? Os dias que os crentes estão vivendo hoje, nós estamos vivendo desatento a tudo que diz respeito a Jerusalém espiritual. Jerusalém é um símbolo da vida espiritual do crente, do âmago da nossa vida espiritual. Hoje nós vivemos, estamos prosperando em territórios alheios, estamos enriquecendo. O secularismo e o materialismo, como a Priscila colocou, está roubando a nossa fé genuína. Nós somos trôpegos na fé, nossa fé é rasteira, fraca. Os costumes de Jerusalém do povo estão sendo esquecidos. O nome de Deus pouco invocado, e Deus está conduzindo a história para um fim glorioso, onde a gente sabe que Jesus há de ser glorificado, ele vai voltar independente da indiferença do seu povo. Mas, infelizmente, o tempo que nós vivemos hoje, talvez você possa pensar, mas no tempo de Esther os judeus estavam dispersos, e a igreja hoje? Olha, 15 milhões de judeus espalhados, somente o sofrimento foi capaz de os unir. Porque agora, diante da morte de todos, no decreto, eles se uniram para jejuar. A pergunta é, será que vai ser só o sofrimento que vai despertar, então, o povo de Deus? Que, prosperando, crescendo nesse falso evangelho, não tem se movido para uma vida espiritual autêntica, regrada na palavra? Nós estamos nos esquecendo da lei de Jerusalém, dos costumes de Jerusalém. Por quê? Porque estamos criando raízes em terras estranhas. Nós somos aqui... O apóstolo Paulo vai dizer, nós não somos daqui, somos peregrinos. Aqui não é nossa terra, essa aqui não é nossa pátria. Então, se você quiser fixar casa, morada fixa nessa terra, você vai ser alguém de fé rasa,
trôpega. Você não vai conseguir sobreviver a esse sistema, a cultura de assimilação que o Império Babilônico e o sequente Medo-Persa teve. Eles foram assimilados pela cultura. Eram judeus não praticantes. Por isso que tudo que se vê nesse livro é raso. Então você não vê nada em Deus profundo. É Deus, como a gente disse, agindo por sua misericórdia e graça. Eu achei interessante, Renata, você pontuando aí, a coragem não é a ausência do medo, né? E aqui quando ela fala, se eu morrer, eu morro, né? Se eu perecer, eu pereço, né? Ela, né, eu imagino o conflito dela dentro dela, né? Eu, né, tô aqui, e só que Mardoqueu já tinha falado para ela, ó, você está aí, o papel agora é seu. Você tem esse dever, você é judeia, você é dos nossos, você é uma judia. Né? Então, se a sua família morrer, só vai sobrar você. Será que você vai morrer também? Será que você vai ser salva? Porque você agora é a esposa do rei, a rainha? E será que se ela sobrevivendo, ela aguentaria tudo isso? O peso de uma nação nas costas dela? Justamente. Muito bem pontuado, né? Muito bem. E aí ela, né, levanta e fala assim, se eu perecer, tipo assim, eu não tinha nada a perder mais, né? Não tinha nada a perder. E foi linda essa palavra aqui, porque quando nós muitas vezes temos uma coragem, lá no fundo tem o medo, mas eu vou, isso aí. Né? Porque Deus é comigo. É isso aí. É interessante que, se você for olhar, em ambos os casos, tanto de Vasti quanto de Esté agora, houve riscos, né? Havia, porque a lei, de certa forma, estava sendo aqui quebrada, mas uma não vai por capricho. A outra, a motivação que a conduz a infringir essa norma era uma razão legítima, vamos dizer assim. Justamente. Então, nessa causa, Deus estava com ela. Diferente de Vasti, que foi desconstituída porque simplesmente afrontou. Com todas as questões de Assuero que a gente sabe que havia, mas de fato ela simplesmente descobriu, deixando um péssimo exemplo. Esté entra como quase que uma mártir pela sua nação, porque se de fato o rei não aceita a sua face, ela já era uma mártir ali pela causa da nação dela, né? Olá, irmãos, paz do Senhor. Vamos pensar um pouco hoje, contrastando a atitude de Esté com essa visão egoísta e minimalista do mundo que a gente vive. Hoje as pessoas estão focadas muito em seja você mesmo, salve primeiro a sua pele, seja o primeiro, obtenha sucesso e abandone os outros, como se você usasse as pessoas para poder se sentir feliz e realizar os seus sonhos, como as pessoas fossem um mero material de descarte. Esté contrasta a gente com uma questão importante. Ela poderia sim pensar só em si mesma, já que ela era rainha, e ela não seria morta. Ninguém ia tocar nela, mas todo o seu povo pereceria. Ela poderia pensar em si mesma e pensar, isso não é meu trabalho, eu não vou correr esse risco todo de perder a minha própria vida para mim poder ir lá reclamar ao rei pelo meu povo. Mas ela não age assim. Ela é movida pelo amor, ela é movida pela fé, ela é movida pela bondade, pela humildade. E ela então decide orar e arriscar a sua própria vida para salvar o seu povo. Ela decidiu não viver uma vida egoísta, centrada em si mesma, curtindo os seus sonhos, suas realizações. Ela ganhou um concurso, ela foi em primeiro lugar no Miss Universo Persa. E então agora ela está usufruindo dessa graça de ser a rainha do maior império da época. Ela decide esquecer do seu título e ser alguém que está preocupada em ajudar muita gente. Ela não é adepta daquela filosofia, o mínimo eu, tudo em torno de mim, da minha vida. Não. Ela é alguém que está disposta a ajudar, a servir. Esse deve ser nosso propósito, em amar as pessoas, em ajudar as pessoas. A vida nossa só vai valer a pena se a gente investir a nossa vida na vida dos outros. A gente precisa sempre estar comprometido em ajudar, em discipular alguém, em auxiliar alguém. A gente sempre deve resolver o problema de um, depois resolver de outro. Nossa vida deve ser uma vida focada nos outros. Quanto mais a gente foca no nosso sucesso, quanto a gente mais tenta olhar para nós mesmos, mais egoísta, mais infeliz e mais vazios nós nos tornamos. Mas quando a gente foca em ajudar as pessoas e abençoá-las, em servi-las por meio do Evangelho, nós seremos profundamente recompensados. Jesus disse que ele veio para servir e não para ser servido. Ele veio para salvar e ajudar aqueles que precisam
precisavam. Então, que esse seja nosso exemplo. Servir as pessoas, viver uma vida focada nos outros, não em nós mesmos, para que nós não sejamos egocêntricos nem infelizes. Deus abençoe vocês. E a gente repara, né, irmã Miriam, que a forma que Esther vai acionar, o modus operandi dela de acionar o rei não foi um modo comum. Ela vai chegar e como vai ser a estratégia dela? Como que ela vai acessar, então, o rei Assuero agora aí, a fim de procurar obter esse livramento? Então, nós vemos agora a prudência dela, a preparação e a ação. Esther nos ensina aqui a importância da prudência, preparação e ação em nossa vida cristã. Esther não apenas enfrentou seu desafio com coragem, mas também conduziu um problema grave com sabedoria e preparo que deve nos inspirar. Esther não teve ideia de entrar na presença do rei, simplesmente adentrou o pátio interior da casa do rei. Ela se preparou, analisou, orou, jejuou e levou sua causa perante Deus. Estava em jogo a vida de sua família e da sua nação. Ela não poderia tratar esse assunto de qualquer maneira. E isso, irmãs, nos remete no quanto precisamos ser prudentes em nossas decisões, do quanto precisamos investir tempo de oração e jejum para que nossas decisões tenham apenas impacto positivo sobre as nossas vidas e na vida de nossas famílias. Esther pediu que todos os judeus de Susã jejuassem e orassem por ela durante 3 dias e 3 noites. E ela mesma também jejuou, buscando força e orientação de Deus. E neste período de jejum e oração, não era apenas uma preparação espiritual, mas também uma forma de demonstrar sua total dependência de Deus. E falando de preparo emocional e físico após o jejum, nós vemos que Esther, ela se vestiu das suas roupas reais e se preparou emocionalmente para o encontro com o rei. Ela não foi de cabisbaixa, ela não foi triste. E ela sabia que a aparência e a postura era importante a se apresentar de forma digna e confiante. E isso mostra a importância de estarmos preparados não apenas espiritualmente, mas também emocionalmente e fisicamente para enfrentar os nossos desafios. A nossa confiança em Deus vai refletir em nossa vida emocional e física. Não podemos enfrentar os desafios da vida destroçados emocional e fisicamente. Verdade. Não podemos, né, irmã Miriam, desanimar porque estamos temerosos. Flávio Josefo, que está escrevendo paralelo aqui a esse texto, ele vai dizer que quando ela, é uma narrativa, né, paralela, que quando ela está caminhando nos corredores com 2 servas a caminho dele, que por 2 vezes ela desmaia. Ou seja, ao olhar e parecer que a face dele a estivesse reprovando. Ou seja, o medo de saber que não só ela poderia perecer, mas toda uma nação pela responsabilidade que ela carregava, né? Então, é o que você falou muito bem, a gente reiterar, às vezes eu e você vamos lidar com situações que vai desafiar nossa estrutura emocional, né? Vai desafiar nossa estrutura até espiritual. Tem situações que o peso é tão grande, irmão, que a gente fica desfalecido mesmo. É hora mesmo de respirar, vai com medo, confiando somente em Deus. Por quê? Porque a sentença de morte você já tem. Paulo vai dizer, né? Quando ele vai passar por certa situação que vai lhe sobrevir na asa, ele vai dizer, eu da vida mesmo tinha perdido a esperança, em mim mesmo eu já tinha sentença de morte. Eu tive que crer num Deus que ressuscita os mortos. Ele não fala o que ele passou lá. Mas ele diz, eu precisei trazer a mente para ter esperança num Deus que ressuscita morto. Então tem situação que a gente vai passar, né, irmã Miri, como essa que você está narrando aí, que não foi fácil para Esther. Não foi fácil. Não foi fácil. E depois, o modo dela agir. Foi né? tremendo, né? Como foi muito firme, assim. Foi com a força de Deus, né? Se fosse nos dias de hoje, talvez daria um ataque de pânico, Daria. né, uma crise de ansiedade muito grande, muito forte, né? E talvez até choraria um choro, né? Um desespero. Entraria desesperada. Desesperada, mas ela foi com muita cautela.
né? Ela se vestiu lindamente, ela foi muito feminina, Foi, né? né? Ela se vestiu lindamente com suas vestes reais, né? Ela entrou ali no pátio interior da casa do rei, toda sutilmente, Plena. toda plena, Plena, delicada, sem, né, se mostrar, sem querer, Sem soberba. né, justamente, toda Enganando o humilde. inimigo, É, literalmente. confundindo o inimigo. Bem assim, sabe? É uma estratégia, sutil, né? E ela entrou e o rei estava lá diante, né? Pensa que as perninhas dela estavam balançando, não, gente. As perninhas dela estavam ali, o coração dela estava tu. Mas ela estava firme, plena, né? E aí ela sentou, porque ela sabia, ela é estrategista, né? Ela sentou e sabia que lá de longe o rei olharia para ela ali. E o que aconteceu? Com certeza Esther era muito bonita também, né? Linda, maravilhosa. mais bonita do com as reino. vestes reais. E aí, o que aconteceu? E ele apontou o cetro. Né? E ela foi com o dedo, porque era de costume, era regra, né? Ela aproximou e tocou no cetro. Ela poderia muito bem passar ali, já sentar com ele e conversar, né? Já deu aval, ele não deu aval para ela chegar, então o primeiro medo já passou, né? Mas não, ela cumpriu todo o protocolo que o rei tinha passado ali para todo mundo que entrasse na sala, né? Toca no cetro. E ela tocou no cetro. E aí ele vai e pergunta: o que você quer? Me fala o que você quer, porque até a metade do meu reino eu vou te dar. Se fosse nós, tinha havido o papiro ali, o livro, o rolo. Aproveitar a oportunidade. Tô com moral com o rei, deixa eu ver que eu vou ir buscar o rolo. Então, que passa o cartão de crédito aí. Passa aí o prêmio. Né? Só que ela foi estrategista mais uma vez. Né? Ela não falou com ele: ô rei, olha, tá acontecendo isso, eu li aqui agora, né? A gente tá acontecendo, eu sou uma judia. Nada disso. Ela: ô rei, eu vim aqui, né? Eu fiquei imaginando, sabe? Que ela, mulher, né? Ela conversando, Convidar né? para um Eu vim te banquete. convidar, justamente. Maravilhoso. Eu acredito que ela foi até audaciosa, mas de uma forma singela, bem né? isso, entendeu? Vim aqui te convidar, tipo meio que conquistando ele, né? O jeitinho dela, assim. Vim aqui te convidar para um banquete. Ah, mas eu não quero só te convidar, eu quero te convidar o Amã, que é o seu... Homem de confiança. Homem de confiança, né? Para você ver a grandeza do banquete que eu vou dar. Então, é algo, né? E aí, ele pediu para Amã vir, né? O banquete era com ele mesmo, né? Uhum. Gostava de sentar à mesa. Né? Gostava Nossa. muito. Opa, gostava. peraí, ele até falou, né? Opa, peraí, se a rainha, né, a Esther me chamou para esse banquete, é um banquete, eu sou da autoridade. Importante. Ele se engrandeceu, né, na hora lá. Chegou até a Zeres, que é a esposa dele, né, e falou: olha, tô ficando famosinho, tô abafando. ficando, né, tô abafando lá, até a rainha me convidou para um grande banquete. Inclusive, ele achando que toda a sua artimanha estava dando certo, né? Ele ali assentado à mesa do rei, junto com a rainha, num banquete. O texto não diz, né, o porquê Esther não revela nem no primeiro momento, nem nesse banquete, porque ela dá um banquete para convidar para outro banquete. Aparentemente, é ilógico. Você olha assim e fala: por que ela está calada? Por que ela está perdendo todas as oportunidades? Não sabendo nós, que a gente vai ver nas próximas lições, que de uma noite para outra, Assuero não seria mais o mesmo, porque Deus vai visitar ele com uma insônia, que vai lembrar de favor a Mardoqueu. Amã vai construir uma forca, que a gente vai ver nos próximos capítulos. O que vai dar? Spoiler. É spoiler! Mas não é verdade que ela, o atraso, abre aspas, mas a forma que Deus permitiu e Deus estava conduzindo nos bastidores cada detalhe dessa história foi fundamental para o desfecho. Você consegue olhar de fora e ver Deus montando cada parte do quebra-cabeça de Deus maneira dando sabedoria pra perfeita, ela, né? exatamente. Se fosse nós, já teríamos antecipado e falado: meu Deus, já tive uma vez com ele na presença dele, não morri. Não vou perder a oportunidade, já tive né? um banquete, já vou marcar outro ainda. Então, mas Deus conduziu mostrando mulheres, nós mulheres, temos uma capacidade e uma habilidade para precipitação Justamente. absurda. É verdade. Nós, mulheres, temos dificuldade, uma dificuldade inata nossa, de controlar, e somos precipitadas por natureza. Só que toda vez que nós nos precipitamos, nós comprometemos o propósito da missão.
Quando você passa com os carros na frente do boi, como diz o ditado, você vai comprometer o resultado. Então nós precisamos, a mulher sábia, né? Porque a fé, ela nos leva a esperar. Já a precipitação nos leva a agir antes do tempo. Então nós precisamos aprender a esperar no tempo do Senhor. Sara, porque não pôde esperar no tempo, olha o problema que ela trouxe para toda a sua nação até o dia de hoje. Então nós, mulheres, vamos repensar hoje, nesta manhã, vamos agir de forma diligente. Às vezes você precisa de um favor, às vezes você precisa conquistar a opinião de seu esposo em algumas coisas. Como você está agindo? Você está sendo estrategista, humilde, né, generosa, singela, como Esther? Ou você está afrontando a autoridade alheia, não está se submetendo ao processo, porque Deus não vai quebrar princípio para atender nem eu nem você. Teremos que aprender a agir ao modo de Deus. Se submeter a autoridades, Esther respeitou. Apesar dela precisar infringir, vamos dizer assim, ela estava agindo dentro do tempo de Deus. Com muita nós, prudência. com muita prudência. E quantas vezes nós mulheres colocamos a casa a perder? O relacionamento a perder, porque falamos o que não deveria falar, na hora que não deveria falar, com quem não deveria falar. Precisamos ser prudentes. Exatamente. Justamente. Que lição, E né? ela poderia muito bem ter entrado no palácio, né, e ter falado com várias pessoas ali, né, antes do rei. Nossa, está acontecendo isso, olha o que o rei fez, né, denegrir, talvez, mas... A imagem, né? E ela não perdeu a capacidade de se submeter a quem um dia cuidou dela. Ela era a rainha. Mardoqueu não estava na posição dela. Esté tinha um coração tão grato e humilde que mesmo agora sendo rainha, ela aceitou ser direcionada por quem lá atrás também outrora era sua voz. A voz que quando criança órfã dirigiu a sua vida, agora sendo rainha continua guiando. Porque quantas vezes você se submete enquanto você não é ninguém. Mas quando você vê que você ascendeu mais do que aquela pessoa que te preparou, você deixa de ser guiada, você deixa de ser submissa, você deixa de ser direcionada. Esther não mudou. O conselho que o tio deu, quando ele mostra para ela, ela se mostra uma pessoa que ouviu o conselho e procede. Então avisa ele que eu vou jejuar e que eu vou então atender o conselho dele. É verdade, Mardoqueu. Talvez eu não pensei bem, mas da forma que você está falando, de fato, não é sorte eu estar aqui, não. Creio eu que é para esse tempo. As nossas habilidades, a nossa ascensão nunca será para a nossa glória. Sempre você tem que saber que lugares de honra que você senta, mesas de honra, lugares e ambientes e atmosferas que o Senhor vai te levar, é para cumprir um propósito dele. Você não pode perder isso de vista. Senão você deixa de ser direcionada. Ela poderia dizer, agora eu sou rainha, eu aqui decido o que faz. Eu agora que dou os comandos. Eu agora que digo. Isso é lindo. Isso é lindo. Mas, Renata, você falou aí sobre as mulheres, né? Porque nós temos essa questão de precipitar muito no falar, mas tem muitos homens também, pela questão de ser ansiosos, né? Hoje em dia, muitos homens, né, serem ansiosos. Os homens também, vocês também precisam de aprender com Mardoqueu. Mardoqueu, ele tinha toda a posse dentro do palácio. Ele poderia ir dentro do palácio com as roupas dele, mas ele preferiu clamar lá fora, vestir roupas de saco e esperar o momento certo, porque ele sabia que na mão dele ele não iria conseguir nada. Ele sabia quem era o rei Assuero, mesmo tendo, né, todo o acesso ao palácio, mas ele esperou. E no momento certo, ele deu a palavra para a pessoa certa. Então, nós precisamos agir certo com pessoas certas. Perfeito, é isso aí. E não confiar, porque o povo judeu, além de tudo, estava aqui confiado num ambiente que para onde eles estavam vivendo um paraíso, que eram, quem diria, que no império que estava acolhendo eles, enriquecendo, vivendo o máximo, os filhos custando as melhores faculdades, tudo, seriam lugares onde eles seriam condenados à morte nacional. Uma nação condenada. Eles nunca imaginaram isso. Então, assim, era pior do que o cativeiro que eles estavam vendo aqui, gente. Nós estamos falando de levar cativo, não. Nós estamos falando de um juízo que era morte de velho, criança. Mulher. Pensa. Um extermínio. Um extermínio que dá pra gente ter noção pelo que nós vivemos nos horrores da Segunda Guerra. Senão a gente não teria nem dimensão. Sim. Você pensar nos judeus, nas câmeras de gás, né? O que foi, o mundo assistiu atônito, assentado, sem poder fazer nada, vamos dizer assim, 6 milhões de judeus morrerem. Aí lá, que eram 15 milhões de judeus, todos seriam mortos. Havia dia e hora determinado. Agora eu digo para nós aqui hoje, o fim já está determinado. A história caminha para um fim. Se nós não nos voltarmos para Deus, nós estamos debaixo de um decreto de morte.
É tempo de nós nos humilharmos, voltarmos para a oração, o que a gente não vê no livro de Esther, nos quebrantarmos de forma genuína, o que nós não vemos no livro de Esther, e atrair o favor de Deus para revogar, porque há uma sentença que o mundo vai viver, e só tem como nós, como representantes do povo de Deus, ter livramento se nós nos voltarmos para Deus enquanto é dia, enquanto é tempo, não é não? Amém. Aleluia, é verdade. E eu falo isso, que a nossa atitude, ela tem o poder de matar, de destruir e de salvar, né? A atitude que Esther teve, ela transformou gerações, ela salvou gerações. A atitude que Mardoqueu teve, salvou gerações, né? Porque eles não precipitaram. Então, a nossa atitude, se nós precipitarmos, nós podemos matar gerações futuras também. Então, nós necessitamos, primeiro Deus, colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, depois pensar no que nós vamos fazer, como nós vamos agir, estratégias no modo de agir. Claro que vai ter momento que a gente tem que pensar rápido e agir no momento certo, mas é nesse momento que a nossa mente precisa estar santa, ser pautada na palavra do Senhor, ter uma mente de Cristo. E apesar da gente não ver o nome de Deus, o povo agradecendo ao livramento, ao nome de Deus, a gente sabe que foi Deus. E quando a gente vê no capítulo 8, verso 6, Esther dizia assim: como eu poderia ver o mal que sobreviria ao meu povo? Como eu poderia ver a destruição da minha geração? Será que há em nós hoje esse peso que houve em Esther? Será que você está assistindo indiferente porque você corre risco, porque você se expõe muitas vezes dizendo que é crente no seu trabalho? Como as pessoas que estão no céu agradecerão você pela forma que você falou de Jesus para elas? E como seus amigos no inferno te odiarão por toda a eternidade porque você não foi proeminente, você não foi incisivo, você não insistiu com eles, você foi raso. E o que eles estão vivendo aqui vai deixar legado, porque 30 anos depois tem um menino, um jovem eunuco na corte do filho agora, que é Neemias. Neemias não está só sentando, chorando e lamentando. Neemias está jejuando também, mas agora está orando. A forma que Deus conduziu foi inevitável saber que Deus era com eles e gerou um legado. Neemias lá na frente vai fechar os livros históricos e ele vai chorar pelo estado do seu povo. Estava lá em Império Medo-Persa, mas chorando pelo estado de Jerusalém. Então, que nós possamos ser como Neemias, vivendo fora da terra, mas com os olhos colocados na Jerusalém celestial. Forte, hein? É forte, hein? Eita, agora volta logo, Jesus! Nós já estamos caminhando para o final da nossa aula. Então, né? Já viram que se deixar, a gente Fala muito. vai descorrer o livro de Esther todo. Tem que ficar segurando aqui as mulheres, né, as nossas amigas reunidas aqui, para poder trazer essa palavra neste dia. Que nós possamos refletir acerca de tudo que foi dito e que nós possamos tomar uma atitude, sobretudo, de olhar para o céu, antes de tomar qualquer decisão. Primeiro, orar, jejuar. Amém. Nós vamos evitar inúmeras decisões erradas se nós tomarmos a atitude correta. Assim como Deus nos ensinou. Assim como o livro de Esther, mesmo sem mencionar o nome de Deus, ele está nos ensinando que, primeiro, não importa a circunstância, não importa o que advém, o que importa primeiro é jejuar, clamar. Quando fala de clamar, nós estamos falando de oração. Bom, confiar em Deus e depender dele nos faz viver experiências extraordinárias. Meu Deus. Devemos depender e confiar. Essas lições da vida de Esther são preciosas para todas nós. Que possamos aprender com o exemplo de coragem, prudência e fé inabalável. E que possamos aplicar os princípios em nossa vida diária, confiando sempre na direção e no propósito de Deus para todos nós.
E talvez você, né, que nos ouve hoje, possa estar pensando aí, nossa, eu não sei contar nenhum milagre evidente. Eu nunca vi um anjo, eu nunca vi fogo descer do céu, eu nunca vi um paralítico andar aos meus olhos. Mas eu quero dizer para você que Deus, nos bastidores, também está guiando a sua história. Talvez você vai ver grandes milagres, eu creio, nesse tempo. Mas você ter chegado até aqui não foi sorte. Foi a mão de Deus nos guiando em cada detalhe da nossa vida. Aleluia. Eu gosto daquela coisa que diz, foi a mão de Deus. Nem era para você estar aqui. Não é isso? Mas Deus Exatamente. falou assim. Não vou nem cantar, que o pastor Jara vai brigar comigo. Então, mas Deus falou, esse aí eu vou levantar, esse aí eu vou abençoar. E conduziu a sua história. Hoje você está aqui é fruto da ação de Deus conduzindo você como conduziu lá. Quantos livramentos não era, quem olha a sua história de fora, era impossível. E você está aqui, foi a boa mão de Deus, foi Glória a a Deus providência por isso. divina. Glória a Deus. Queridos irmãos, chegou um momento especial para que possamos contribuir na obra do Senhor. Convido a cada um dos irmãos se tornar um dos 1000 valentes, Amém. que possa contribuir, né, na compra do terreno da nossa igreja. Seja você também parte do 1000 valentes. A sua contribuição, ela é independente de valor, irmão. É importante e ela é essencial para o reino de Deus. Está aí aparecendo na sua tela o QR Code, o Pix. Contribua, participe. E Deus abençoe a cada um dos irmãos. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Muito bem, irmãos, agora é o nosso momento de perguntas e respostas. Queremos ver, né, se vocês absorveram realmente aí todo o estudo, tudo que nós falamos aí, tudo que está na revista. Vamos então? A primeira pergunta: qual foi o plano de Amã contra o povo judeu na Pérsia? Letra A, exilá-los na Pérsia. Letra B, escravizá-los. Letra C, aniquilá-los. E letra D, convertê-los à fé persa. Tempo na tela. Muito bem. Quem respondeu aí a letra C, resposta certa. O plano de Amã contra o povo de Deus era aniquilá-los. Pergunta de número 2. Como Esther intercedeu pelo povo judeu diante do Assuero? Letra A, com um banquete. Letra B, com uma dança. Letra C, com uma canção. E letra D, com um discurso. Tempo na tela. Muito bem, quem respondeu a letra A, a resposta está certa, com um banquete. Pergunta de número 3. Diante do decreto do rei,
Qual foi a resposta de Esther a Mardoqueu? A. Pedir que o povo se preparasse para a guerra. B. Pedir ao povo que fugisse o mais breve possível. C. Pedir ao povo que fizessem motim na porta do palácio. E letra D. Pedir ao povo que jejuassem por ela durante 3 dias. Tempo na tela. Muito bem. Quem respondeu aí a letra D, a resposta está certa. Pedir ao povo que jejuassem por ela por 3 dias. Pergunta de número 4. Aprendemos com a atitude de Esther em pedir, antes de tudo, 3 dias de jejum que A. Equilíbrio e prudência espiritual nos fazem entender o tempo e o lugar de Deus no nosso cotidiano. B. Devemos orar como se todas as coisas dependessem de Deus. C. O agir divino manifesta-se em todas as áreas da nossa vida. E letra D. Todas as alternativas estão corretas. Tempo na tela. Muito bem, quem respondeu a letra D, todas as alternativas estão corretas, acertou. Pois Esther pediu 3 dias de jejum para que tivessem ali tempos de oração, equilíbrio e prudência espiritual e o agir divino também manifestar em todas as áreas da nossa vida. Então a resposta certa é a letra D. Que Deus te abençoe, espero que você tenha acertado e que tenha também absorvido e aprendido muita coisa aí da nossa aula. Deus abençoe a todos que contribuíram e estamos encerrando a nossa aula, mas não podemos encerrar sem orar. É isso, Eu quero saber se Priscila? você já compartilhou essa aula, já deu realmente seu like aí, já fez como seu comentário, né? Eu gostaria de saber isso daí. Eu tô de olho em vocês, né? Né, mulheres? Nós estamos de olho em vocês lá. Vamos orar então para a gente encerrar essa aula tão linda, né? Pai querido, nós te agradecemos por esse momento tão maravilhoso que passamos aqui, Senhor Deus, essa aula falando sobre Esther, que possamos, Senhor Deus, ser como Esther, uma mulher sábia, uma mulher humilde, uma mulher não precipitada no seu falar. Deus querido, ser conosco e abençoa cada um que está assistindo e que irá assistir esta aula. Glória a Deus. Em nome de Jesus, amém. Tchau. Tchau, Deus abençoe. Deus abençoe.